Olá a todos. Hoje nós vamos dar um importante passo na compreensão, no entendimento dos textos que a gente lê. Nós vamos considerar os elementos que influenciam na produção discursiva. Ou seja, será que o sentido é determinado por que fatores? Esses fatores que contribuem para a produção de sentido, quando a gente fala, quando a gente escreve, nós vamos chamar de condições de produção do discurso. Sempre atento à questão do contexto, sempre atento à questão de quem está falando, né? Isso tudo reúne o que nós vamos chamar de condições de produção do discurso. Então vamos lá estudar a enunciação. Essa é a nossa aula de hoje. O primeiro passo muito importante é entendermos uma abordagem bem tradicional, mas que é importante também, lá do início do século passado, que considerava que a comunicação apresentava estes elementos. O emissor, né, que é a primeira pessoa, o eu é quem fala, que passaria uma mensagem para um receptor, que é a segunda pessoa, é o tu. Tudo isso dentro de um contexto, dentro de um assunto, ou seja, o referente é do que se está falando, e era preciso da abertura de um canal de comunicação, como um aparelho telefônico, ou o próprio ar, por onde se propagam as ondas aí sonoras, e um código, que é exatamente o conjunto de signos que você está usando para poder se comunicar. E é claro que esse código precisa ser dominado por todos eles. Esta abordagem vocês já conhecem muito bem lá da gramática. Agora, observa que nesses dois textos que seguem, a pura identificação do emissor, do receptor, ainda não dá conta de entender plenamente o sentido de cada um. Né? A gente sabe que é um trecho do hino e que quando está lá na letra da canção produz um determinado sentido, né? Que é exatamente o de ressaltar aí um nacionalismo, né? Numa canção que vai vangloriar a própria nação. Aqui nós temos uma situação de manifestação, né? Aqui já há um tom de protesto, que na canção não havia. Quando essa frase sai do cartaz e vem para a capa de uma revista, né, olha só a importância, né, dessa frase nesse sentido. É claro que nós temos um outro efeito de sentido. Né? Aqui ganha, na verdade, a voz da imprensa. Né? Então, essa manifestação aqui passa a ganhar reconhecimento de um órgão de imprensa. Somente essa frase aqui, nesse contexto, é capaz de produzir esse sentido. A canção, o cartaz, a capa de revista são, portanto, frases que são as mesmas, mas que produzem efeito de sentido muito diferente. Verás que um filho teu não foge à luta, quando está num hino, produz um determinado sentido. Quando está na capa da revista, produz um outro. Quando está no cartaz, produz um outro. É exatamente isso que nós estamos chamando de enunciado. Quando eu passo a considerar a frase no seu contexto, no seu aqui e agora. Tomem, por exemplo, a frase eu te amo, né, dita por um casal, né, de namorados, produz um determinado sentido. Dito no momento de agradecimento, por exemplo, se alguém me entrega um copo de água e eu olho para a pessoa e digo, nossa, eu te amo, né? Isso vai soar, vai produzir não o sentido de amar de fato, mas o sentido de muito obrigado, né? Você é uma pessoa querida por isso. Observe, então, que o que eu chamo de enunciado é a frase no seu contexto. Isso quer dizer que a frase pode se repetir em várias situações. Eu te amo é uma frase que é dita várias vezes ao longo do dia. Mas cada vez que ela é dita, eu tenho um enunciado. Porque eu tenho condições únicas de produção
desse discurso. É isso que eu estou chamando de enunciado, que vai considerar, então, os elementos contextuais. O sentido é exatamente fruto desses elementos todos. Chegou a hora agora de entendermos que elementos são esses. O que eu estou chamando de condições de produção do discurso, então, são esses elementos que influenciam na produção de sentido, quando eu considero o contexto. Se eu estou considerando o contexto, então, eu preciso chamar de enunciado. Quando eu digo frase, como vimos, eu estou considerando só os aspectos mais estruturais, sem levar muito em consideração os fatores aí que de fato produzem o sentido. Primeiro é o autor virtual. Quem é que está escrevendo? Né? Todo texto é produzido por um sujeito. Né? Esse autor virtual que eu estou chamando é exatamente quem é que produz, quem é que escreve ou diz, né, aquilo. O locutor é a voz que fala no texto. Aí a gente precisa ver bem a diferença entre autor virtual e o locutor do texto. Por exemplo, eu posso escrever aqui, a pedido do síndico do prédio, um aviso. Né? Digamos que ele estivesse muito ocupado e eu vou escrever esse aviso para ele. Observe que o autor virtual sou eu. Mas quem fala no texto, a voz que fala no texto não é minha. Né? A voz que fala no texto é do síndico. A isso nós chamamos de locutor. Há outras vozes no texto, né? Que são a dos enunciadores. A primeira voz no texto é do próprio locutor, então todo locutor é um enunciador. Mas há outros enunciadores. Então eu vou chamar de enunciador toda voz que aparece no texto. Por exemplo, no aviso do síndico, quando eu cito, por exemplo, a moradora do 408 já reclamou, por exemplo, dessa goteira. A moradora do 408 vai ser considerada um segundo enunciador. Na análise de texto, a gente costuma observar essas vozes todas presentes no texto e vai numerando. E1, E2, E3, que são os enunciadores que vão compondo aí esse texto. Eu preciso deixar muito claro que o locutor é o primeiro enunciador do texto, mas há outros. Então, voltando. Todo locutor é um enunciador, mas nem todo enunciador é um locutor. Agora, qual é o papel social que esse locutor está exercendo? Né? Se é o síndico do prédio, produz algum efeito. Se é um padre, produz outro. Se é um amigo, produz outro. Eu gosto sempre de dizer que a frase, galera, acabou a aula, dita por um aluno. Outro exemplo. Se o padre diz, eu vos declaro marido e mulher, tem um efeito. Se eu digo isso para alguém, vai produzir até um efeito humorístico de repente. Então vamos voltar? Autor virtual é o sujeito que escreve ou fala. Né? Locutor é a voz que está falando ali no texto. O dono, né, da voz que está falando ali no texto. Nem sempre coincide com o autor virtual. Enunciadores são as outras vozes que vão compondo esse discurso. Papel social é o papel que o locutor está assumindo. Se quem está falando é um padre, um militar, o presidente ou um professor. Objeto do discurso é o tema sobre o que está se falando. E a situação de comunicação restrita, né? Está falando em que lugar? Falar numa festa é diferente de falar em uma sala de aula, que é diferente de falar em uma igreja, que é diferente de falar num pronunciamento para a nação. E temos ainda a situação de comunicação ampla, que são as ideologias, né, que estão sendo representadas no discurso. Essa situação de comunicação ampla é um pouco mais complexa e veremos num outro momento com mais detalhes.
Agora vejamos como é que essas condições de produção do discurso influenciam na produção de sentido, né? Essas condições vão determinar a função dos textos, né? É exatamente do fruto desses fatores que nós falamos que os textos adquirem, exercem, né, uma função. E aí isso vai determinar que gênero textual que nós vamos empregar, que linguagem que nós vamos empregar, que estrutura vamos empregar, se eu posso ser subjetivo, se eu posso ser objetivo, se eu devo ser objetivo, até entonação nos casos de fala. Vamos a um exemplo para isso daí. Imagina que eu estou diante de um amigo, né, e eu quero diverti-lo, né, uma situação bem informal. Nota que são as condições de produção do discurso, o fato de eu estar diante de um amigo, locutor, um amigo, autor virtual, o próprio amigo, né? Exercendo um papel social de amigo, né? Um não é professor do outro, um não é o padre em relação ao seu fiel. E aí ele escolhe o gênero textual anedota ou piada, não é? E isso, é claro, vai determinando também a linguagem que ele vai usar, que é uma linguagem informal, vai determinando a estrutura de como ele vai organizando as informações, né, dentro dessa comunicação. Observa aí os graus de subjetividade, ele não precisa ser extremamente objetivo, né, e vai determinar também a entonação. Observe então que as condições de produção determinam a função do texto, que por fim determina gênero, linguagem, estrutura, subjetividade, entonação e outros fatores também. Eu quero analisar com vocês um último texto, que é um texto extraído da revista Super Interessante, de 2012, e que é uma coluna de que eu gosto muito. Eu nem sei se ainda existe essa coluna na Super Interessante, mas eu gostava muito, que é uma coluna chamada Oráculo. E diz assim: Gênero dos pelos, né, o nomezinho da seção. É um texto que tem participação aí dos leitores. Então, quem participou foi o Arthur Natan, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ele diz assim: no mercado, reparo nas embalagens de shampoo para cabelos masculinos ou femininos. Mas qual é a diferença entre eles? E aí o Oráculo, né, que é um personagem, obviamente, né, um jornalista aí que veste esse personagem, começa a observar aí a questão do autor virtual, do locutor do texto e que enunciadores, né, que estão presentes aí nesse texto. O Oráculo responde assim: é pequena, mas existe. O cabelo masculino, de modo geral, é mais oleoso devido aos hormônios masculinos que estimulam a produção de sebo pelas glândulas sebáceas presentes no couro cabeludo. Além disso, os hormônios femininos podem deixar o pH do cabelo da mulher mais ácido ou mais alcalino que o masculino, que tem pH mais estável. Mas, segundo o presidente da Sociedade Brasileira do Cabelo, Valicinir Bedin, homens e mulheres podem compartilhar o mesmo shampoo sem grandes consequências. Não se acanhe em roubar o shampoo da irmã. Vamos lá, eu quero começar a análise pela fala do Arthur Natan. Autor virtual, Arthur Natan. Ele também é o locutor, né? Tanto que ele assina. Se ele assina, é porque ele é tanto o autor virtual quanto o locutor do texto. Eu queria que vocês observassem que o Arthur Natan se coloca como alguém que, diante do oráculo, não sabe algo e quer exatamente saber. O mais interessante aqui é que, como o Arthur Natan, né, participante aí com a pergunta, não é um estudioso, não se coloca como um estudioso, né, não tem o papel social de ser um cientista, ele parte das experiências pessoais dele. Quando ele vai ao mercado, ele repara nas embalagens de shampoo. E depois a pergunta, claro. Agora, a análise mais complexa aí é da voz do oráculo. Primeiro, precisamos entender que o autor virtual é um jornalista, né, funcionário aí da revista Super Interessante. Mas que ele cria uma voz que fala no texto
que é de alguém que sabe tudo, e o nome já se coloca aí, né? Oráculo, responde tudo, né? Desvenda todos os enigmas. Agora, esse oráculo, ele vai usar um discurso que é científico, né? A gente percebe aí o uso do pH, né? Glândulas sebáceas, olha os termos aí. E é claro que quando ele usa esse discurso científico, ele está puxando aí outros enunciadores, como a própria voz acadêmica, né, os próprios estudos acadêmicos que estão aí presentes no discurso dele, e depois a voz do presidente da Sociedade Brasileira do Cabelo. Então, eu diria aqui que nós temos, talvez, aqui 3 enunciadores, né? Exatamente porque eu tenho aqui o enunciador 1, que é o oráculo, o enunciador 2, que é a universidade ou a academia, né, científica, falando aqui no texto, e o enunciador 3, que é o presidente da Sociedade Brasileira do Cabelo. Agora, eu queria que vocês observassem que a estrutura, né, o gênero, pergunta-resposta, né, a linguagem utilizada, todos esses fatores, eles são determinados por essa análise que nós acabamos de fazer, né? Quem está falando, com que intenção. O finzinho aqui parece destoar um pouquinho, né, das construções discursivas usadas aqui em cima. Quando ele coloca, não se acanhe em roubar o shampoo da irmã, né, parece ter sido um pouquinho mais informal, né? Mas isso se justifica exatamente pelo suporte, né? É uma revista que está publicando isso, é uma revista para jovens, né? Observe então que o próprio oráculo faz uma imagem do Arthur como alguém muito novo, né? Alguém que ainda mora com a família, mora com a irmã. Galera, é isso aí. Vocês sabem que há atividades. Espero ter contribuído para lermos textos de uma forma mais atenta e considerando todos esses fatores enunciativos. Um forte abraço. Tchau, tchau.